Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 529, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. O tema ainda mulheres, mas nós já estamos terminando esse tema já. Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: depois de reunidos os elementos que me parecem suficientes, proponho-me a orar. Ela protesta, o espírito, né, de uma mulher, que conforme encontra-se nos vídeos anteriores, descritos, é o espírito de uma mulher que encontra-se no campo vibracional de um médium na casa em que Hermínio Miranda trabalhava. Então, ela protesta, alegando que eu oro demais. E mal me levanto, ela se debruça sobre a mesa em pranto, numa crise emocionante, dolorosa. Sinto por ela uma infinita e paternal ternura e lhe falo com muito carinho. Ela deixa cair todas as guardas e me conta que uma infeliz, ou melhor, que é uma infeliz, foi explorada pelos homens aqui na carne e continua a ser explorada do lado de lá. Então, tudo continua. Aqueles que exploraram e que foram explorados aqui na Terra continua na erraticidade, explorando e sendo explorado. Pois quando nós levamos ao conhecimento do telespectador que, por exemplo, essas atrizes e esses atores desses filmes pornográficos, eles continuam de lá, atuando do mesmo modo que aqui na Terra, da mesma forma. Não muda nada. É uma sequência. É preciso entender que muda apenas o cenário. Mas essa mudança de cenário, é preciso entender que muitas vezes nem os próprios atores, as atrizes, percebem que ocorreu uma mudança, que houve ali uma mudança. Não generalizando, mas muitos não percebem, porque eles estão ali tão imantados, tão impregnados, tão materializados, seus perispíritos tão materializados naquela ilusão, que eles não percebem nada. E se você chega e os tratam como desencarnado, eles te ignoram. Que isso? Onde já se viu isso? Então, os corruptos, enfim, todos aqueles que aqui na Terra, de uma certa forma, atuam aqui, tanto positivamente quanto negativamente, continuam na pátria espiritual, nas regiões umbralinas. Pois é preciso entender que
o local para onde nós iremos, aqui nós conquistamos o direito dessa ida para lá. Aqui nós conquistamos o direito dessa ida para lá. Então, quantos milhões de professores em todas as áreas que, ao deixar o corpo físico à noite, durante a existência, sai do corpo físico, se despede parcialmente e vão dar aula nas faculdades, né, para alunos nas faculdades, na erraticidade, e de madrugada, 4, 5 horas da manhã, volta para trás. É preciso entender que o tempo na erraticidade é diferente do tempo nosso aqui. Os bons espíritos já disseram que 1 hora de estudo, 1 hora de trabalho na espiritualidade corresponde-se a 1 ano nosso aqui na Terra. Então, quantos milhões de professores à noite saem do corpo físico e vão dar aulas? Quantos milhões de médicos saem e vão trabalhar nos hospitais no plano espiritual? Enfim, quantos cientistas, quantos religiosos, quantos filósofos, quantos profissionais, milhões de pessoas deixam o corpo físico à noite e vão para as regiões positivas, colônias, cidades, né, erraticidade, cidades do bem, vão para lá dar sequência no trabalho que durante a existência física aqui executam, realizam. Pois essas pessoas, quando desencarnam, do lado de lá, elas já têm, como se diz o ditado, o seu emprego, já são empregadas. Elas já estão empregadas. Sem mudança nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque durante a existência física, elas aqui no corpo físico se conscientizaram da importância de se preparar para o retorno à pátria espiritual. Às vezes, tratando desse assunto, muitas pessoas não gostam. Deus que me livre. Eu tenho que me preparar para desencarnar para morrer. Que isso? Devido à nossa ignorância, essa nossa ignorância nos faz pensar que a morte física é um monstro. Perdão do termo, é uma desgraça que acontece aqui na nossa vida.
Quantas pessoas, por falta de conhecimento que a gente respeita, que postam assim nas notas de falecimento, que perda tão grande. Ninguém o substituirá. Que lacuna deixa fulano em nossos corações. Um dia, numa nota de falecimento, uma pessoa mais ou menos assim disse: Deus é muito injusto permitir que um jovem de 16 anos retorne ao céu com uma doença tão desastrosa quanto o câncer. Eu não acredito nesse Deus. É um direito dela. É o nível evolutivo dela. Mas eu te faço aquela pergunta. Aqui na Terra, qual o maior desafio nosso? Qual o maior desafio nosso? Você pode me dizer assim, o nosso maior desafio é o desencarne, é a morte. E eu posso te dizer com todo respeito que não é a morte. A morte não é o maior desafio a ser vencido. Por quê? Porque a morte não existe. Um dia haveremos de nos conscientizar-se disso. Então eu te faço novamente a pergunta. Aqui na Terra, ou no nível que nós nos encontramos, qual o nosso maior desafio? O nosso maior desafio é o conhecimento. Que é isso, Luiz? Sim. O nosso maior desafio é o conhecimento, pois quanto mais nós aprendemos, mais auto nos evangelizamos. Pois quanto mais nós aprendemos, nada sabemos em matéria de eternidade. O nosso maior desafio é o conhecimento, que enquanto nós não o adquirimos, nesta ignorância nós permanecemos. Então você pode pensar, é um direito teu, que o nosso maior desafio é a morte. Pois muitas pessoas têm coragem de dizer assim, Luiz, mas tem a ver com história? Aqui tem. Pois muitas pessoas têm coragem de dizer, de acordo com o nível dela de evolução, têm coragem de dizer que aqui na Terra se dá jeito para tudo, menos para a morte. Há soluções para tudo, menos para a morte. É interessante que, se nós pararmos para analisar, essas pessoas, de certa forma, têm razão. Por que elas têm razão? Porque nesse contexto todo, a morte não encontra ali presente.
Então, há solução para tudo, menos para a morte. Porque a morte não existe. Esse dia chegará, em que todos nós nos conscientizarmos, as pessoas perceberão que nós, todas as noites, nós desencarnamos um pouquinho. Todas as noites. Quando você deita, quando você dorme. Ah, mas é diferente. Diferente por quê? Você não vê a hora que você dorme e você também não vê a hora que você acorda. Eu te faço aquela pergunta. Você se lembra da última vez que esteve aqui na Terra e que você desencarnou? Não. Por que você não se lembra? Porque ninguém se lembra. Por que ninguém se lembra? Porque esse momento ele é inexistente à alma, ao espírito. Ele existe para o corpo, que é perecível, mas para aquele imortal, que é o espírito, é inexistente. É como arrancar essa camisa e jogar fora. Então vejamos. Todos os seres que exploram e que são explorados continuam no plano espiritual. Falando de todos os seres que trabalham aqui na Terra no caminho do bem e que continuam trabalhando à noite na erraticidade e que quando desencarnam continuam trabalhando o seu trabalho na erraticidade. Do mesmo modo, aqueles que atuam no caminho, no campo do negativismo, continuam. Ora, se aqui na Terra eu sou um traficante, eu continuo traficante do lado de lá. Se aqui na Terra eu destruo lares, eu vou continuar destruindo lares de lá. Se aqui na Terra eu atuo nesses trabalhos contrários aos desígnios de Deus, eu continuo do mesmo jeito de lá. Não muda nada. Não muda nada. É interessante que muitas pessoas dizem assim também. Nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui pagando, quitando débito de existências passadas? Não. Nós estamos aqui quitando débitos da existência atual. Mas como assim? Vamos pensar por esse lado. Não existe passado, futuro. Tudo para Deus é presente. Deus é presente em tudo. Deus é presente. As leis de Deus é presente. As leis de Deus nunca foram passado e nem futuro. Nós que nos encontramos em um nível em que ainda não compreendemos. Muitos não compreendem, né? Eu consigo compreender.
muitos tratam a respeito da lei da relatividade. Você acha que na pátria espiritual existe a teoria da relatividade de Albert Einstein? É óbvio que não. Você acha que na pátria espiritual existe o que aqui na Terra se classifica como a luz que viaja 300.000 quilômetros por segundo? Na verdade, não é 300.000, é 299,8,5. Aí arredonda-se para os 300.000 quilômetros por segundo. É lógico que não, gente. Porque se nós pararmos para raciocinar, penso, lá me encontro. O pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz, milhões de vezes. Milhões de vezes. Só que essas teorias, infelizmente, nós temos que respeitá-las aqui na Terra. Mas isso não significa que respeitar é você ser conivente. Porque eu não sou conivente com essas teorias nenhuma. Respeito-as. Mas eu não sou conivente. Eu não sou conivente com essa teoria da relatividade, a teoria da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Não sou conivente com Carl Gustav Jung. Eu não sou conivente com nenhum desses seres. Eu procuro seguir, o único, dedo sujo, olha você vê tinta, o único modelo e guia da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sim. Mas o resto eu respeito, mas eu não sou conivente a eles. Por isso que digo. Então, por exemplo, um dia, conversando com um cientista aqui na Terra, um repórter que o entrevistava, perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele disse: eu só acredito em Deus se um dia me provarem que Deus é mais rápido que a luz. Quanta ignorância! Quanta ignorância! Se Deus é mais rápido do que a luz, 300.000 quilômetros por segundo? A começar-se pelo fato: Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. O onisciente, o onipresente, o onipotente. O Criador de tudo, que não tem princípio. Deus é o incriado. Nós somos imortais, mas Deus é eterno. Pensemos da seguinte forma, como se fosse, só para você entender. Nós somos considerados a criação de Deus.
encontra-se na mesma condição do peixe dentro do, vamos dizer, aquário ou dentro do oceano. Deus é o oceano, que nele nos movemos, que nele existimos, nele nos movemos. Quem disse isso? Paulo. Então, tudo não passa-se de conceitos capengas, mas necessárias. O nível que nós nos encontramos. Necessárias. Pois nunca sairemos desse estágio, dessas condições, desse nível, enquanto não auto-nos evangelizarmos. Porque ao auto-nos evangelizarmos, passamos a compreender melhor os desígnios do Criador. E com isso, nos sublimamos. Pois não se esqueçam-se disso. Nele nos movemos. Nele existimos. Nele nos movemos, nele nos existimos. Ele, em maiúsculo, é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É o cosmo. É a energia, pois tudo é energia. Deus é energia. Tudo é energia. Então, é necessário os conceitos, são necessários os sistemas, são necessários os termos, são necessárias aqui na Terra a nossa evolução, as teorias, principalmente a da relatividade, mas não pense você que essas teorias você irá encontrá-las em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Sírio, em Órion, Não, gente. Isso é nosso. Quando nós evoluirmos, isso deixa de existir para nós e adentramos a um novo patamar de aprendizado, de novos aprendizados, de novos cursos, novas faculdades, nesse laboratório que se chama Cosmo, Eternidade.
esse laboratório que se chama onisciência, onipresente, onipotente. Porque esse é o laboratório. Vamos para o próximo vídeo.